Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade hoje na nossa série de reflexão no Sermão da Montanha, no texto de Mateus, capítulo 5, o verso 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui nós vamos começar a adentrar no conteúdo do Sermão do Monte, que para muitos são conhecidos, para outros é desconhecidos, mas para você que diz que conhece o Sermão do Monte, será mesmo que nós conhecemos a fundo mesmo o que essas palavras do Senhor Jesus querem nos ensinar? Porém, para o outro lado, aqueles que não conhecem, não há problema, pois nós vamos estar caminhando verso a verso, texto a texto, dentro destes ensinos. O Sermão do Monte, meus queridos, tem como objetivo aqui nos mostrar a respeito da verdadeira felicidade. Ou seja, Jesus ele se importa sim com a nossa felicidade. E a forma que Jesus mostra, a forma que Jesus ensina, ele quer nos ensinar acerca do modo como Deus planejou para que você e para que nós possamos ser felizes. E aqui nós temos, dentro desta bem-aventurança, algumas traduções para os pobres em espírito. Alguns dizem que são humildes de espírito, outros dizem que são pobres de espírito. Eu gosto muito da versão que fala sobre ser pobres de espírito. Das 8 bem-aventuranças contidas aqui no Sermão do Monte, no nosso Sermão da Montanha, Jesus começou mencionando que a maior das bênçãos, o reino dos céus, pertence a uma classe muito especial entre os seres humanos, que são os pobres de espírito. Mas antes de nós continuarmos, o que seria bem-aventurado para você? Muitos aqui traduzem como feliz ou mais que feliz. O que lhe traz felicidade neste mundo? Você já parou para pensar nisso? Para mim, por exemplo, felicidade eu posso resumir como sendo ver a minha esposa, algo que tem sido constante nesse momento que nós estamos de isolamento. Ver o meu filho, o Tiago, a minha filha Amy, que ainda está no ventre da minha esposa, lembrar dos meus familiares, isso me traz uma certa felicidade. Porém, quando Jesus traduz a palavra Macarios, aqui, quando nós temos Macarios e a tradução que muitos dizem é ser feliz, em alguns momentos nós podemos ver que essa simples felicidade induz a um erro sério. Pois a felicidade aqui, que muitas pessoas interpretam, é um estado subjetivo. Tudo o que mencionei é subjetivo, mas se nós percebermos que em nosso texto Jesus está julgando objetivamente o seu público, ele não está declarando como se sentirão, ou seja, como eles se sentem felizes, mas sim o que Deus pensa delas e o que são por causa disso, ou seja, elas são bem-aventuradas. Podemos então dizer que o Sermão do Monte é nos dado aqui um modelo divino da felicidade. E aí sim podemos encarar e entender o que vai vir a seguir a respeito da pobreza de espírito ou humildade de espírito. Na língua original, o pobre é aquele que lhe falta algo essencial para viver, que falta algo para ele ser de fato feliz. No hebraico, a palavra é oni, que quer dizer ser humilde, afligido, pobre, fraco, carente. Quando nós trazemos essa mensagem para o grego, que é ptorros, é pedir, pedinte, um mendigo, um pobre. Em todas essas possíveis traduções, podemos notar que a pessoa a qual é mencionada aqui é uma pessoa desprivilegiada nesta vida. Notamos que lhe falta algo que é necessário,
mas que por um motivo ou outro ela não o possui. Assim, meus irmãos, ser humilde, ser pobre de espírito, é que nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual. Ou falando de forma mais clara, a nossa falência espiritual, a nossa degradação espiritual diante de Deus se dá porque nós somos pecadores. E nós estamos sobre a santa ira de Deus. E nada merecemos além do juízo justo de Deus. Nada temos a oferecer. Nada podemos reivindicar. Nada com que comprar o favor que pode descer dos céus. Como diz um grande escritor, ele falou o seguinte: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Mal a tua fonte corro, lava-me, Salvador, ou eu morro. Esta aqui, meus irmãos, de fato é uma declaração legítima de um pobre humilde de espírito. O pobre de espírito é aquele que se entregou por completo aos cuidados de Deus. Ele é pobre porque não vê como é possível ele sobreviver se Deus não providenciar aquilo que necessita. E aqui, meus queridos, esse senso de necessidade de Deus não se limita a uma ou a outra área de nossas vidas, mas sim a toda a área de nossas vidas. Todas as áreas devem ser preenchidas pela necessidade que nós temos de um Deus que supra todas elas. Porque se não for assim, nós seremos apenas os necessitados de forma parcial. E esta necessidade parcial nos desqualificaria como um genuíno pobre. A palavra usada por Jesus não se aplicaria a essa pessoa. Não. O verdadeiro pobre, ele depende de Deus em sua totalidade. Tanto para as coisas relacionadas com o mundo físico, talvez financeiramente dizendo, como para toda a área espiritual, em seu crescimento espiritual. Desde o momento que o pobre de espírito acorda, a cada hora do seu dia, ele está continuamente consciente do seu estado desesperador, de completa carência de Deus. É como um mendigo que não tem o que comer naquele dia e vai pedir, pois ele não tem o suprimento necessário para a sua subsistência diária. Como diz o Salmo 34:6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Meus queridos, o pobre de espírito é aquele que é carente de Deus para o hoje, para o amanhã, para a sua vida inteira. Aquilo que ele já possuiu, ele entende que só o tem porque Deus lhe deu. E aquilo que porventura ele vier a ter, ele só terá se Deus lhe der. Quantas vezes nós temos esquecido de meditar nessas verdades? Quantas vezes você acorda pela manhã e esquece que Deus supriu já todas as suas necessidades durante quando você estava dormindo? Será se nós temos realmente sido mendigos de espírito, reconhecendo que eu não consigo nada sem que Deus esteja suprindo? Por fim, meus queridos, quando nós entendemos esta verdade, cumpre-se aqui o que Jesus nos ensina, pois deles é o reino dos céus. Quando Mateus fala aqui, os céus, não são esses céus que você e eu enxergamos quando nós olhamos para o alto. A palavra oranos é uma palavra usada como um substitutivo para Deus. Lembrem que o público de Mateus são os judeus, e eles tinham um respeito tão grande quanto ao nome de Deus que eles substituíam
o nome de Deus por céus. Então, podemos dizer que os céus é o reino escatológico de Deus, é o reino de Deus. E este reino é daqueles que despojam das coisas deste mundo e dependem unicamente do senhorio de Cristo Jesus. Uma aplicação desta verdade para nós hoje, meus queridos, é que Deus cuida dos seus filhos em todas as áreas da sua vida. Seja física, se você estiver passando por um momento de dificuldade de saúde, quanto espiritual, talvez você, nesse momento que está passando por um isolamento, por uma quarentena, esteja se sentindo abatido, talvez você se preocupe porque você não tenha o recurso financeiro que lhe era proposto porque você está em casa. Mas, meus queridos, nós devemos reconhecer que não somente isso, dessas dificuldades que nós temos, Deus nos mostra que Ele é a principal fonte da nossa felicidade. Ele é a nossa única fonte para a felicidade. Somos mendigos espirituais que se prendem, se colam naquele que tem tudo e é tudo. Sim, este é um ato de fé. E como um ato de fé, como tudo aquilo que envolve a fé, nós precisamos estar dispostos a agir sem que tenhamos uma prova. Mas eu lhe garanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que este ato de fé, ele valerá muito a pena para a sua vida. Já imaginou como alguém pobre pode ser feliz? Pois é. O Evangelho nos mostra essa boa notícia. Viver como pobres de espírito é viver carentes, mas na certeza de que nada nos faltará. Mas nós temos um fiel provedor. Sim, nada nos faltará. Nem hoje, nem amanhã, nem na eternidade. Lembremos nessas palavras que o nome do nosso Deus é o quê? Jeová Jiré, o Deus provedor. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos aqui diante da Sua presença como mendigos de espírito que nós não temos nada para que possamos nos gloriar. Nós nos rendemos diante do Seu senhorio. Nós nos rendemos como aquele mendigo que não tem nada para subsistir e se apega diante daquele que tem tudo em suas mãos, daquele que é o tudo em nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, por meio do Seu Espírito Santo, 3 em 1. Nós cremos nesta verdade e nós louvamos a Ti, ó Pai, pois o Senhor supre as nossas necessidades. Ajude-nos a compreender estas verdades em meio a essa pandemia. Nos ajude, ó Pai. Nos dê forças. Nós estamos confiando em Ti. É isso que nós oramos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.